Bom dia a todos. Queria começar por agradecer a organização deste evento por ter convidado o design do Instituto Politécnico de Viana do Castelo a participar neste evento. A nossa intervenção intitula-se O Design como Catalisador de Criatividade entre a Academia e as Entidades Produtivas Locais e é um documento de autoria minha e do Hermano Aparo que está em FAF, neste momento, a conectar-se com uma outra parte do Minho. Também nós fizemos uma pesquisa online, naquele recurso mais acessível, que é o Google, e procurámos, uma vez que este evento pretende refletir o que é a criatividade, procurámos verificar o que é a criatividade e como é que ela é utilizada nas redes sociais e no meio tão acessível como o Google. E verificámos que tudo é criativo. Desde a escola criativa, a finança criativa, até a política é criativa e a própria criação é criativa. Esta complexidade, um pouco comparada a um ruído, levou-nos a recorrer a uma metodologia que utilizamos no curso do Design do Produto, que é a metodologia hermenêutica, recuando até à fonte, ou seja, recuando até aos clássicos para verificar os significados que a palavra criatividade tem. De facto, criatividade está relacionado com criar, com o verbo agir, um criar a partir do nada, e o criar a partir do nada é algo que é do domínio dos deuses. Por isso, é claro que se vê a associação que existe com as figuras divinas, como, por exemplo, no período romano, a figura de Ceres, que é muito interessante para a nossa investigação, está relacionado também com a produtividade. E isso significa ser estratégico. Para isso, nesta fase, já verificámos que, de facto, ser criativo é algo estratégico, é algo que dá produtividade. Esta relação de que a criatividade é algo ligado ao conhecimento, é algo ligado ao domínio dos deuses, faz-nos pensar como é que nós, simples mortais, poderemos aceder à criatividade como um processo. Mas no período clássico há outros pensadores, como por exemplo Platão, que nos diz que poderemos ser criativos, mas não partindo do nada, mas partindo de uma matéria pré-existente. Esta definição interessa-nos, mas interessa-nos perceber o que é essa matéria pré-existente. Já no século XX, no início, Poincaré diz-nos que, de facto, se parte de uma matéria pré-existente. O que ele nos diz é que, tendo em conta a realidade que ele quer interpretar, que é a década de 20 do século XX, é que a criatividade é combinar elementos existentes com novas conexões que são úteis aos homens. No final do século XX, Steve Jobs quase que pede desculpa por explicar o que é a criatividade, quando nos diz que nós apenas vimos algo, conectámos esses elementos. Mais perto do nosso tempo, em 2011, Joe Lau reforça esta noção de que a criatividade é a capacidade de explorar conexões entre diferentes áreas. Nesta altura, aquilo que verificávamos é que, então, a criatividade é um processo que nós, no âmbito do design, poderemos utilizar, mas não é um objetivo. Ou seja, qual é o objetivo que poderemos canalizar e relacionar com este processo? Tendo em conta que, por exemplo, na TED de 2012, claramente foi dito que as profissões criativas se prevê que em 2013 terão um valor de 1,6 trilhões de dólares. Por isso, à criatividade associamos a cultura. Recorrendo uma vez mais à metodologia hermenêutica, fomos procurar na cultura clássica a definição de cultura. Entre tantas definições, uma delas, a definição que significa adorar, cultivar, uma definição que ao longo do tempo, no contexto ocidental, foi tendo interpretações distintas conforme a realidade do homem, do seu tempo, mas aquilo que interessa a nós hoje em dia é verificar que a cultura é algo que não tem preconceito, no sentido em que a cultura é tudo o que está relacionado com o homem enquanto agente social, ou seja, desde a arte, as leis, os costumes, mas também os pequenos gestos, os rituais que fazem parte da cultura de um povo. Isto significa que, para nós, no design, significa que o design deve ser portador de cultura. O design deve andar lado a lado com a cultura, proporcionando ao indivíduo
que antes de querer ser utilizador ou consumidor, o indivíduo quer ser pessoa. E isso significa que ele quer ter uma experiência de conhecimento, uma experiência de emoções que, por meio do design, que é o âmbito que eu estou a falar e que domino, significa proporcionar conhecimento projetando com valores. Aqui significa que nesta fase nós já temos então um processo que é a criatividade, que já conseguimos descodificar o que é que isso significa, estas conexões entre elementos de áreas distintas. Um objetivo claro que é o design, para ser eficaz, para ser criativo, deve ter como objetivo a cultura, senão não chega lá, mas falta-lhe algo. Algo que está relacionado com o lugar. Algo que, nas palavras de Ampélio Bucci, significa que algo que está relacionado com a identidade. Um caso onde esta relação entre criatividade, cultura e a identidade do lugar está presente é o caso finlandês, que o Estado finlandês apresentou em 2008 e que se mantém até hoje, que é a chamada National Design Strategy, que significava, por exemplo, em termos de produto turístico, quando nós vamos a Helsínquia, sabemos que naquela rua precisa, naquela zona precisa de Helsínquia, temos a oportunidade de encontrar um cruzamento entre elementos de proveniência distinta, nomeadamente do âmbito do artesanato, ou do âmbito já ligado às novas capacidades tecnológicas que conotam o que é que significa ser finlandês, ser de Helsínquia, mas tudo na mesma zona e com uma mensagem clara que é eu ter a oportunidade, enquanto residente ou enquanto turista, a conhecer e a ter uma experiência acerca do que é ser finlandês. Introduzir nesta ligação o elemento cultura significa revisitar o conceito de contexto, que, curiosamente, entre tantos significados, significa também entrelaçar. Entrelaçar, que significa o quê? A ligação que há entre o lugar e a identidade, que nos romanos significava o genius loci. Este genius loci, que é algo que é a única coisa que é impossível de passar, de ser copiado, porque é única, é isso que dá a identidade. E é essa identidade que nós, no curso de design de produto, incutimos nos nossos alunos. E que a sua investigação seja uma investigação arqueológica, de procurar na cultura, mas também procurar que eles tenham a capacidade de identificar que identidade é que Viana, ou que identidade é que o Minho, porque por vezes avançamos e cruzamos-nos com outras áreas do Minho, que identidade é que hoje se pretende mostrar acerca do lugar onde os alunos estão a investigar. Um caso extremamente interessante de avaliar que utiliza este mecanismo é o caso da Dolce & Gabbana, que, curiosamente, conota o que é ser siciliano com um valor positivo e muito diferente daquele que, por exemplo, durante o século XX nos fomos habituando a conotar sempre ser siciliano, a ser mafioso. Não é? Esta relação entre a necessidade que as marcas, porque as marcas são, os brands, são os que têm o capital para poder investir em toda esta proposta que estamos aqui a falar, tem sido relacionada com a cultura do significado que é uma empresa estar associada a um lugar, é algo que caracteriza uma série de empresas de âmbitos distintos. E tendo em conta esta pesquisa, esta investigação, a metodologia então, que nós utilizamos, e agora passo então à fase final, que é a fase de aplicação, como é que nós utilizamos isto no nosso curso, significa então utilizar a criatividade como método, a cultura como objetivo e o contexto como meio. O primeiro, claramente, o objetivo é dar uma experiência de conhecimento à pessoa, porque o design trabalha sempre para o indivíduo. É este o objetivo final, no fundo, que nós temos, talvez um pouco presunçoso, mas reparem, é algo importante, é criar momentos de felicidade às pessoas. O primeiro caso que apresentamos é um caso que remonta ao ano de 2006, 2007, num projeto que se intitulava Nuance. Neste projeto nós design do produto e PVC, relacionámos-nos com 3 parceiros, o Museu do Ouro da Póvoa de Lanhoso, a Associação de Orives da Póvoa de Lanhoso e a Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso. Neste projeto pretendia-se reanimar a filigrana. Como é que foi criada esta proposta? Foram criados uma série de projetos, neste caso o projeto que apresentamos aqui é o projeto da aluna Liliana Viana, e que identifica no que é ser português, não apenas este português do continente, mas um português que há séculos atrás também foi africano, também foi indiano. E neste caso o que ela procura é aquilo que faz parte de nós na cultura, nomeadamente angolana. E então cria um produto mestiço, cruzando a filigrana com
um elemento da ráfia, que é um elemento que era utilizado pelas mulheres Morrila em Angola, claramente dignificando o papel da mulher. Um outro caso que trazemos é o caso de cenários, receitas e outros ensaios, em que convidamos os alunos a reler as receitas gastronómicas. Por isso apresentámos um leque de receitas desde o norte de Portugal até o sul, em que claramente os alunos, para entenderem o que é este genius loci do lugar, imaginando, por exemplo, quando alguns alunos nossos, até uma das minhas alunas está cá hoje, que fez este projeto relacionado com as tigeladas, teve que ir a Castelo Branco. Ou seja, era importante, para perceber o que é esta receita, não bastava ler o livro da Maria de Lourdes Modesto. Era necessário ler outras receitas de outros autores, mas principalmente ir lá, ir ao lugar, perceber os rituais de comer, os rituais de qual é o utensílio que utilizamos, os tempos, e conversar com as pessoas. Neste caso, os alunos relacionaram-se com uma receita com um nome lindíssimo, que é perdiz com molho de bruxa, e foram até à aldeia de Piódão, e de facto Piódão é um pouco assustador à noite, porque tem mesmo este ambiente da bruxa, do misticismo, da cultura, de que quando se parte alguma coisa tudo se conserta, não se vai por algo novo, e todo este elemento foi reproposto na criação de um sistema de produto, que neste caso era um sistema de produto que continha uma cadeira, uma mesa pequena e uma mesa. Em 2009, 2010, relacionámos-nos com os museus. Neste caso, os alunos, em equipa de 3, relacionaram-se com o Aquamuseu de Cerveira e procuraram, então, encontrar que identidade é que poderia manifestar o que é ser cerveira. Neste caso, na linha NASA, os alunos verificaram que existe uma maneira antiga de pescar, que são as naças, que estão a ser cada vez menos utilizadas. E, mais urgente, é que há cada vez menos artesãos a saberem fazer este elemento que arrisca a desaparecer. O que é que os alunos fizeram? Se não é tão utilizado na pesca, então, por que não fazer um transfer cultural e procurar os artesãos que ainda sabem fazer, descontextualizando, ou seja, criando, neste caso, objetos do âmbito doméstico. Neste caso, estamos a falar de jarras para mesas. Finalmente, o último projeto que trazemos é de 2010-2011, que é um projeto que se chama De Matéria e que propunha que os alunos projetassem a matéria. Em concreto, nós estamos a falar da técnica do papier-mâché que qualifica os gigantones, os cabeçudos, ou seja, como é que os cabeçudos são feitos e que é algo que caracteriza o ser vienense, mas também o ser minhoto. Claramente, convidámos um artesão que ainda sabe fazer como é que se fazem os cabeçudos, convidámos-lo a vir à escola, ele nos explicou aos alunos quais os componentes, os ingredientes que fazem parte desta técnica. Foram identificados 3 componentes, ou seja, um ligante, o papel e a água, e o que foi proposto aos alunos da nossa parte foi: vamos projetar a matéria. Como? Sabemos que há 3 componentes, temos apenas que manter sempre 2 e substituir um deles. No caso do projeto que aqui trazemos, os alunos substituíram o papel por milho. E do milho começaram num processo labiríntico de associações, pensando que o milho, a relação que tem com o milho, a relação com o espigueiro, o ciclo de vida que também está relacionado com o homem que nasce e morre. E daqui nasceu um projeto que talvez o mais polémico, porque está relacionado com a criação de uma urna funerária que tem uma vantagem, ou seja, é um projeto que está relacionado, hoje em dia cada vez as pessoas quando morrem pedem para serem cremadas, mas aqui é uma urna para as cinzas, com a vantagem de que pode-se manter o ritual português de enterrar o morto, sabendo que a urna é biodegradável. E terminar.